participar desse programa. Isso para falar sobre um tema polêmico, complicado, né? Polêmico, sem dúvida. Mas eu gostei, é a primeira vez que eu estou aqui participando com vocês, gostei do lema do programa, que visa a mudança, a transformação, enfim, mudança de mente. Isso é muito necessário, especialmente para nós que somos evangélicos, protestantes, somos filhos de uma proposta de grande mudança na vida das pessoas e na sociedade. E também do Evangelho, quando Jesus disse que nós temos que nascer de novo. É verdade. Nascer de novo não é só um novo nascimento. Nascer de novo todos os dias, nascer para novas realidades, nascer para o contemporâneo, para o que está aí, né? Então, debater, conversar, abrir a mente, isso faz parte da essência do Evangelho. Muito importante. É verdade. Mudança é essencialmente um novo nascimento. Exatamente. Né? Toda mudança, ela representa isso. um novo nascimento. Né? Essa coisa de você renascer, retomar, repensar, refletir. Ser. É isso aí, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Muitíssimo obrigada pela sua presença conosco. Também conosco hoje o Rodrigo Coelho, ele que é pastor da Igreja Presbiteriana da Praia de Botafogo e também da Presbiteriana Unida de Piabetá. Ele é mestre em Ciências da Religião, teólogo, professor. Uma honra tê-lo aqui conosco também, pastor. Obrigado, Celeste, pelo convite. Também estou muito satisfeito de estar aqui participando pela primeira vez do seu programa e espero poder, de alguma forma, trazer um pouco de luz, clareza para esse tema tão complexo, né? E polêmico, justamente porque há muita desinformação, há muita informação ruim em algumas fontes e isso, de alguma maneira, prejudica, né, o nosso entendimento acerca do que é a maçonaria. Verdade, né? E começa por isso, não se fala muito, fala-se pouquíssimo e parece que isso faz parte do contexto da maçonaria, né? Ser um negócio assim, cheio de mistério, não se sabe muito, não pode falar, tem um segredo que ninguém pode contar para ninguém. Que história é essa? Olha, eu me atrevo a começar falando do seguinte. Quando estudamos a história do cristianismo, o cristianismo, no primeiro século, logo bem no início, era uma religião iniciática, pelo batismo, tinha determinados ritos e era uma religião secreta também. A tal ponto de que as pessoas comentavam a uma carta de Plínio o Moço, no primeiro século, onde ele diz o seguinte, que os cristãos comem crianças, o corpo de uma criança, que estava relacionado à Santa Ceia, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Isso está registrado nos anais da história da Igreja. E, de fato, naquela época, o cristianismo era uma religião secreta, primeiramente por causa da perseguição, segundo, por causa dos credos, terceiro, por causa das demais religiões que haviam, movimentos filosóficos. Então, com todo respeito, né, eu estou dizendo assim, nós cristãos já fomos também considerados uma seita herética, sei lá o quê, algo, enfim, secreto. A maçonaria, devido à sua origem, devido às propostas que sempre teve e aquilo que a gente estuda e sabe, também se transformou numa entidade, numa instituição secreta, por causa daquilo que ela se propunha a fazer e por causa daquilo que ela fez, que apresentava perigo para os seus membros. Então, como foi dito na introdução do programa, a ideia do pedreiro de ser um maçom, de ser um construtor, de fato era o que se chamava da maçonaria operativa, porque eram verdadeiros pedreiros que construíam castelos, que, por exemplo, construíram Londres na Idade Média, enfim. Existem muitas lendas, mas existe também muita verdade sobre isso. Né? Essa maçonaria chamada operativa, aquelas pessoas que de fato trabalhavam nas edificações. E devido à sua história e certos compromissos que ela assumiu com transformações sociais, por exemplo, com a Revolução Francesa, não é mesmo? Esses projetos que muitas vezes estavam como projetos progressistas na linha do tempo e na história, ela se autodefine como uma religião secreta, iniciática, secreta, com seus códigos, tudo isso. Então,
de fato, existe isso é uma verdade, em que só pode saber desses segredos quem de fato é maçom. E aí as pessoas começam a criar verdadeiras lendas, imaginar que dentro da maçonaria se faz o mal, e não sei o que, a coisa do demônio. Mas não é nada rituais disso, né? Rituais, exato. Né? Né? O que tem de fato, mas... É interessante, pastor, porque se a gente começar a pensar no mundo como um todo, ainda hoje, em vários países, o evangelho, ele é tratado dessa forma secreta, né? Quando a gente pensa numa China, quando a gente pensa em lugares, né, onde a gente tem o evangelho que não pode ser falado, as pessoas não podem ser identificadas. Exatamente. Se alguém for identificado como um cristão, ele vai ser morto, corre perigo, etc. Corre perigo, né? Quer dizer, essa é uma realidade daquela época, mas também sem dúvida atual. Hoje em vários países, né? Daí já ser um primeiro ponto para essa provocação de abertura de mente da gente, né? Sem dúvida. Eu acho que é interessante também, Celeste, a gente pensar que hoje a maçonaria não é mais uma entidade secreta, a gente prefere o termo discreta, porque hoje a maçonaria ela tem estatuto, ela tem CNPJ, registro em cartório, ela tem publicações oficiais, ela tem site, ou seja, as pessoas ainda que não façam parte de nenhuma obediência, de nenhuma potência maçônica, elas têm acesso sim a muitas informações acerca da maçonaria. Eu acho que uma questão importante da gente mencionar aqui, e é interessante a gente bater nessa tecla mesmo, é que se nós buscássemos as melhores informações, talvez nós tivéssemos uma polêmica menor, porque a gente tem aí uma questão de fonte muito séria. Quando a gente pensa a maçonaria hoje a gente pode dividir ela naquilo que a gente chamaria de maçonaria regular, que são as potências, as obediências que estão vinculadas à grande loja da Inglaterra, que é a igreja, que é a loja mãe, né? Essas são potências regulares. Mas nós temos tantas outras potências e obediências espalhadas pelo mundo que, na realidade, não são regulares, são pseudo-maçonarias, e muitas coisas que chegam às pessoas enquanto informação acerca de maçonaria chegam via essas fontes que não são fontes oficiais. E isso prejudica por demais o entendimento acerca do que é a maçonaria em si. Por exemplo, quando a gente fala assim, o que é a maçonaria, aí já fica uma questão, é uma religião, uma seita, uma ordem, você, pastor, se refere a uma loja, né? A loja é uma similaridade a uma igreja, sim, ou não é? Mas do ponto de vista quando a gente fala o cristianismo é uma religião, né? O protestantismo é uma religião, a maçonaria é o quê? Não é uma religião. Né? A maçonaria é uma fraternidade, né, de homens livres, de bons costumes. E como construtores, na atualidade, somos construtores sociais. Então, eu diria que a igreja, de alguma forma, a religião cristã, ela está preocupada com a elevação espiritual do homem. A maçonaria se preocupa com a elevação moral, né, do ser humano. Então, ela é religiosa no sentido de possuir um rito ou vários ritos. Isso é uma coisa também importante. Quando a gente fala de maçonaria não é algo homogêneo, né, é muito heterogêneo. Então, nós temos muitos ritos dentro da maçonaria. Então, ela é religiosa nesse sentido de possuir ritos, de exigir dos seus membros a crença num ser superior, criador do universo, e também na imortalidade da alma. E é interessante pensar que essas exigências, elas surgem a partir de documentos que foram escritos por maçons que também eram cristãos. Né? Nós temos a Constituição de Anderson, por exemplo, que era um pastor presbiteriano na Igreja da Escócia, e esse documento é um documento fundante da maçonaria simbólica, como a gente chama hoje, né? Então, a maçonaria sempre esteve ao lado dos cristãos,
né? Nós temos muitos cristãos na história da igreja que eram maçons, né? E de alguma forma a gente até pode afirmar que a igreja cristã no Brasil, né, sobretudo, deve muito à maçonaria, no sentido de que a maçonaria facilitou por demais a inserção do protestantismo, por exemplo, no Brasil. Muitas vezes em nome, né, de uma paz entre maçons, os cristãos protestantes puderam ter o seu espaço no nosso país. Um dia conversando aqui com o pastor Luiz, e ele começou a tocar nessa questão, né, do início do protestantismo aqui no Brasil e tal, e esse apoio que foi dado pela maçonaria. Eu comecei a ficar intrigada com esse negócio, disse, gente, eu quero conversar sobre isso, eu queria expandir, lembra? Eu quero expandir um pouco essa história, eu acho que eu, particularmente, sou uma pessoa muito assim que eu tenho quase que necessidade de conceitos, né? Eu acho que a gente se nivela no conceito, aí a ação decorrente, se a gente tiver dentro do conceito, dentro do princípio, vai embora, né? Ela pode ser diferenciada, mas não fugir. Então, eu gosto muito de lidar com o conceitual. Significa entender do que a gente está falando, né? E naquele dia daquela conversa nossa ali, né? Você tinha participado do Boas Novas no Ar com o André, e eu fiquei muito curiosa e dizendo, não, isso é um negócio que a gente realmente tem e precisa falar sobre isso. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar minha paradinha, e eu volto. E eu queria entender com vocês primeiro, se a maçonaria não é uma religião, mas ela tem os seus ritos, os seus cerimoniais, e ela acredita em um ser superior, né? Como isso se coaduna ou não se coaduna com o cristianismo, por exemplo, né? com a doutrina evangélica, porque ou a gente acredita em Deus ou acredita num ser superior. Como é que é essa história? Esse ser superior é diferente de Deus? Um crente pode ser maçom? Eu acho que é a primeira grande polêmica dessa história toda, né? Sim. E depois eu quero que a gente converse sobre como foi esse acolhimento da maçonaria. Perfeitamente. Tá bom? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, né? Hoje a gente aqui conversando sobre maçonaria e a possível ou a real relação existente entre a maçonaria e os evangélicos, né? E aí, primeiro essa questão, um crente pode ser maçom? Como é que é essa história? O ser, né, o ser superior, que é a crença da maçonaria, é o Deus que nós acreditamos? Acho que a pergunta formal é meio que assim, a maçonaria é ateísta ou meramente agnóstica? Como é que é essa história toda? Veja bem, Celeste, existem ramos do cristianismo, ou ramos da igreja evangélica, que aceitam a compatibilidade entre o cristianismo e a maçonaria. Certo. Mas existem ramos que não aceitam. Então, a bem da verdade, é preciso deixar isso claro. Por exemplo, historicamente, na Igreja Presbiteriana do Brasil, eu posso depois falar até mais da história anterior a esse fato que eu vou lhe contar. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela foi fundada no Brasil em 1859 por um missionário americano. Mas no ano de 1903, houve uma primeira divisão, uma cisão na igreja, quando surge a Igreja Presbiteriana Independente. Essa divisão, que aconteceu no Sínodo de 1903, tinha 3 grandes polêmicas que foram apresentados pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, que era pastor da primeira igreja de São Paulo. A primeira se referia ao problema dos missionários que estavam no Brasil, que eles recebiam o salário mais alto que os pastores brasileiros, etc. e tal.